Graça e paz, irmãos. Tenho certeza que você tem crescido muito durante essa jornada aí pelos métodos de pesquisa. Você tem aprendido como estudar a Bíblia sozinho. E isso enche muito meu coração de alegria. Tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo depois que iniciar esse processo de estudo. E o meu encargo no coração hoje é para compartilhar mais um método que particularmente eu sou apaixonado, chamada método qualidade de caráter. Então eu queria começar esse método orando pela sua vida e crendo que o Senhor é o maior interessado em que você tenha o seu caráter transformado. Pode ser? Você ora comigo então? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa aula, por cada homem, cada mulher de Deus que está assistindo esse conteúdo. Eu oro para que as escamas sejam retiradas, oro para que o caráter seja transformado e que em nome de Jesus, todos nós participantes dessa aula possamos cada vez ser mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós cremos que ao estudarmos a Bíblia, o maior objetivo que nós temos é termos o nosso caráter transformado. Na nossa caminhada cristã, estamos sendo transformados diariamente e eu creio sinceramente que todas as vezes que contemplamos a Cristo, nos expomos a essa verdade, o seu caráter, o meu caráter tem sido forjado, tem sido transformado. E esse método, chamado qualidade de caráter, ele vai te ajudar e tocar em áreas que talvez você não gostaria, mas a boa notícia é que o Espírito que habita dentro de você é o maior interessado em que você seja transformado. Então, sem nenhum tipo de preconceito, venha para essa aula com o coração aberto e disposto a crescer espiritualmente. Esse método tem como objetivo, de maneira muito específica, analisar homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram o seu caráter transformado. Pessoas que começaram muito bem, talvez terminaram mal, que começaram mal, mas terminaram muito bem. E é isso que a gente vai fazer aqui durante essas etapas. Para ser mais prático com vocês, vamos supor que a gente quer estudar a qualidade mansidão. A gente vai estudar tudo a respeito de mansidão. O nome no original, homens que demonstraram mansidão, o que é mansidão, o que não é mansidão, tudo isso para que a gente cresça entendendo qual é essa qualidade de caráter. E eu já quero que você anote aí algumas ferramentas que você vai precisar. Em primeiro lugar, você vai precisar de uma Bíblia de estudo, ok? Nós já falamos sobre a Bíblia de estudo aqui em outras aulas e é muito importante que você tenha a sua Bíblia sempre ao alcance das suas mãos. Em segundo lugar, você vai precisar de uma concordância bíblica. Na sua Bíblia de estudo, provavelmente, vai ter uma concordância lá no finalzinho. Se não tiver, você pode adquirir também, seja um aplicativo pelo seu smartphone ou então fisicamente uma concordância bíblica. Você vai precisar de um dicionário bíblico e aí o dicionário bíblico, você hoje tem vários aplicativos, pagos, não pagos, que você pode ter a sua Bíblia aqui no seu smartphone, você está lendo um texto, você vai clicar em cima de uma palavra específica e ela vai te dar o significado strong, no original, hebraico e grego. Isso é um dicionário bíblico. Nós vamos deixar também no link dessa aula sugestões de dicionários bíblicos, pagos, gratuitos, para você não ter desculpa nenhuma para estar com o original aí ao alcance das suas mãos. Além disso, você vai precisar também, em quarto e último lugar, de um dicionário da língua portuguesa. Vamos lá então? Bíblia de estudo, concordância bíblica, dicionário bíblico e dicionário da língua portuguesa. Aperte os cintos aí e vamos lá então estudar 10 etapas. Mas você vai tirar de letra essas 10 etapas, você já estudou 12 etapas, essas 10 aqui você vai tirar de letra até porque você já sabe qual é a primeira etapa. Todo método de pesquisa nós vamos começar orando. E a gente ora porque a gente depende de Deus. Então você vai fazer isso agora. Você vai orar, vai falar: Senhor, abre meus olhos, eu quero ser transformado. Toca em áreas na minha vida, no meu caráter que eu preciso ser tratado. É isso que você vai fazer agora. Você vai orar porque você depende. Assim que você orar, você vai para a etapa 2. E qual é a etapa 2? Nomeie a qualidade.
A etapa 2, você vai escrever qual qualidade de caráter você quer estudar. E aí, além de nomear a qualidade, você vai no dicionário da língua portuguesa olhar a definição dessa palavra. É muito legal porque quando a gente vai para o dicionário, a nossa compreensão já é alargada a respeito dessa característica. Então faça isso, nomeie a qualidade, vai no dicionário da língua portuguesa, olha a definição dessa palavra, além da definição, olhe também palavras que são sinônimos a essa palavra que você está estudando. Tudo isso na etapa 2, nomeie a qualidade. A etapa 3, você vai nomear a qualidade oposta. Muitas vezes, para a gente entender o que é uma coisa, nós precisamos saber o que não é essa coisa. Então, se eu estou estudando a respeito, por exemplo, de fé, na etapa 2 eu vou nomear fé. Vou lá no dicionário da língua portuguesa, vou ver o que significa, palavras que são sinônimos à fé. Agora, na etapa 3, eu vou fazer o contrário. Eu vou pesquisar o que não é fé. Dúvida, apatia, medo. Aí eu vou no dicionário da língua portuguesa também. Olho a definição de um desses antônimos, né? O contrário de fé, e vou registrar na etapa 3. E aí eu vou para a etapa 4, que é faça um estudo simples da palavra. E aí é muito legal a gente pensar nisso, porque um estudo simples, para quem quer estudar e crescer em revelação, é um estudo do original. E aí que entra a ferramenta do dicionário bíblico que eu te falei. Você pode ter aí o Oliver Tree, você pode ter My Bible no seu smartphone, ou tantos outros que nós vamos te indicar. Mas o fato é que com esse aplicativo, você vai olhar o texto bíblico, selecionou uma palavra, você já vai encontrar a definição dela no original. Se for Antigo Testamento hebraico, se for Novo Testamento grego. Então você vai pegar essa palavra, essa característica que você está estudando e vai olhar o significado dela no original grego e no original também hebraico, Antigo e Novo Testamento. Ok? Etapa 4? Etapa 5, você vai colocar aí para mim, encontre as referências cruzadas. Você já sabe o que é referência cruzada. Na sua Bíblia de estudo, você vai ter acesso a textos que falam sobre essa qualidade em outras passagens bíblicas. Então você vai anotar referências cruzadas, outros textos na palavra que mencionam também essa qualidade de caráter. Etapa 5. E aí nós vamos para a etapa 6. E qual que é a etapa 6? Você vai escrever aí para mim, etapa 6, breve estudo biográfico. Na etapa 5, você não relacionou versículos de Gênesis a Apocalipse, pelo menos 5 versículos que falam a respeito dessa qualidade de caráter? Inevitavelmente você vai esbarrar com um homem que demonstrava essa qualidade de caráter ou uma mulher que demonstrava essa qualidade de caráter. E aqui na etapa 6, você não precisa se aprofundar na vida dessa pessoa, mas você precisa sim escrever por que essa pessoa demonstrava essa qualidade de caráter. Etapa 6. Na etapa 7, você vai encontrar um versículo para memorizar. E aí é muito importante que você faça isso. Eu sei que nós estamos nos distanciando desse hábito de memorizar versículos, mas é muito importante que você memorize versículos, principalmente versículos que vão te ajudar no tratamento aí de Deus no seu caráter. Então memorize para estar sempre ao alcance da sua mente e disponível para a sua boca liberar sempre que preciso. Escolha um versículo e memorize. Vocês estão percebendo que até a etapa 7 a gente está estudando muito a respeito de uma qualidade de caráter? Se é mansidão, você já viu no dicionário o que significa, você já sabe o que não significa, você já viu no grego e no hebraico o que é mansidão, você já viu homens de Deus que tiveram mansidão, você já encontrou um versículo sobre mansidão para decorar, já foi feito muita coisa a respeito dessa característica. Nós chegamos aqui na etapa 7, você concorda comigo? Sabendo muito mais a respeito de mansidão, por exemplo, se é essa qualidade que nós estamos estudando. E até a etapa 7 é uma etapa onde você vai
construir o entendimento sobre essa característica. Porque as 3 últimas etapas, 8, 9 e 10, são etapas de aplicação. Então, da etapa 1 à etapa 7, você constrói um conteúdo teórico, entendendo, pesquisando, crescendo sobre essa característica específica. Mas a partir da etapa 8, você vai aplicar. Etapa 8, 9 e 10. E como se dá essa aplicação? Essa etapa 8 a gente vai chamar de identifique uma oportunidade para aplicar. Então, se nós construímos o entendimento até a etapa 7, na etapa 8, 9 e 10, você vai construir uma aplicação. E na etapa 8, você vai identificar uma situação ou um relacionamento que você tem que aplicar essa qualidade de caráter. Você vai encontrar um problema, uma área que você tem que crescer e você vai relatar na etapa 8. Só isso na etapa 8. Porque na etapa 9, você vai elaborar um projeto. Na etapa 9, você vai falar assim, olha, etapa 8 eu entendi que eu tenho que crescer nessa área. Etapa 9, você vai falar assim, uma vez que eu entendi que eu tenho que crescer nessa área, eu vou fazer isso, 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 isso. Você vai descrever o que você vai fazer. E na etapa 10, que é a última, você vai contar como foi feito. Ou seja, esse método, que é o método de qualidade de caráter, você tem que aplicar. Você vai sair do papel e tem que ser prático, porque a etapa 10 é contar como foi. Então, se na etapa 8 eu coloco que eu tenho uma situação com meu pai que precisa ser resolvida, e eu estou entendendo que eu estou estudando sobre o orgulho, e aí eu tenho que deixar de ser orgulhoso para tratar essa situação. Na etapa 9, eu vou relatar o que eu vou fazer, e na etapa 10 eu vou escrever como foi feito na prática. Olha, eu vou te dar um exemplo agora para ficar mais claro, mas eu já queria te desafiar que talvez você já está pensando em situações que você tem que resolver. Se você precisar desse empurrão, que é esse método, para romper com alguma coisa na sua vida, aproveita, rompe com o que tem que romper, dê a resposta certa para que você avance. Já te adianto que vai ser desafiador, mas extremamente necessário para o seu crescimento. Vamos fazer então uma aplicação, algo prático, só para você ver como vai funcionar? São 10 etapas e eu vou te dar então um exemplo de qualidade de caráter. Primeiro a gente começa orando, como você sabe, e eu vou nomear a qualidade que eu quero estudar. No meu exemplo que eu fiz aqui, eu quero estudar sobre coragem. Essa é a qualidade de caráter que eu quero estudar. E aí eu vou fazer o quê? Vou lá no dicionário da língua portuguesa e vou olhar a definição de coragem. E o dicionário da língua portuguesa me falou que coragem é exibição de coragem, intrepidez, bravura, vontade de se mover para frente, confiadamente, mesmo em face de perigo. Essa é a definição de coragem. Eu vou olhar também sinônimos de coragem e vou colocar na etapa 2. O que eu faço na etapa 3, meus irmãos? Eu vou olhar o oposto. Etapa 3 é qualidade oposta. O que é contrário de coragem? O dicionário vai me falar também que o antônimo é timidez, medo, covardia, acovardar-se em circunstância difícil ou perigosa, ser hesitante. Tudo isso é o contrário de coragem. Então eu estou estudando sobre coragem, mas eu também percebi na etapa 3 o que é não ter coragem. Timidez é não ter coragem, medo é não ter coragem, covardia é não ter coragem, ser hesitante é não ter coragem também. Etapa 4, estudo simples da palavra. Você vai na Bíblia, vai encontrar a palavra coragem no Antigo Testamento, e aí o original é hebraico, e no Novo Testamento o original é grego. Eu encontrei aqui as palavras. Por exemplo, Provérbios 28:1 fala o seguinte: os justos são
corajosos como o leão. Corajosos aqui é batar, ser confiante, ser hesitante. Os justos, eles são corajosos como o leão. Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 6. Assim afirmemos confiadamente, com confiança, com ousadia: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? É um texto no grego, e no grego, confiadamente é tahel. Ser confiante, corajoso, ousado. Conseguem perceber? Até a etapa 4, eu já estudei o que é a palavra e no dicionário, o que não é a palavra no dicionário também. No original grego e hebraico, versículos que falam sobre essa palavra. E aí eu vou para a etapa 5. A etapa 5 é referência cruzada. Textos na Bíblia que falam sobre coragem. E aí a Bíblia de estudo vai te ajudar nisso. As minhas referências foram João capítulo 7, versículo 16, quando Jesus ele fala corajosamente diante da oposição. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João foram corajosos quando estavam com Jesus. Atos capítulo 4, versículos de 19 a 31, quando o Espírito Santo encher a sua vida, você poderá falar a palavra de Deus com ousadia, coragem. São todas referências bíblicas a respeito de coragem. E aí na etapa 6 você vai fazer um breve estudo biográfico, não é isso? Você vai pegar alguém que na Bíblia demonstrou coragem. Eu escolhi o apóstolo Paulo. Eu sou um apaixonado pelas cartas paulinas e o apóstolo Paulo foi um homem de muita coragem. O apóstolo Paulo falava corajosamente, pregava com coragem. Atos 9 fala que em Jerusalém ele fazia isso. Atos 13, Antioquia. Atos 14, em Icônio, ele pregava com ousadia. Paulo escreveu as cartas para as igrejas, ele pediu pessoas que orassem para que ele mantivesse a coragem. Ele foi um testemunho cristão de muita fé, ele enfrentou a morte corajosamente, sim ou não? Então Paulo foi o meu exemplo biográfico de coragem. Versículo para memorização, Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que poderá me fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha força, eu não vou temer, eu vou me mover com confiança para frente, não vou hesitar, porque o Senhor é a minha fortaleza. Toda vez que o medo tentar me paralisar, eu vou lembrar de Hebreus 13, 6, porque eu decorei esse versículo e eu vou falar com muita confiança. É o Senhor que é o meu auxílio, eu não tenho medo. O homem mau não pode me desafiar, porque o Senhor, Ele é por mim e eu posso falar isso confiadamente. Ok? Concordam comigo que até a etapa 7 eu já aprendi muita coisa sobre coragem? E agora é a hora da minha aplicação. E eu vou te dar um exemplo utópico para você entender como aplicar essa palavra chamada coragem. Então vamos lá. Primeira situação que eu quero resolver que envolve coragem. Etapa 8. Eu tive medo, me faltou coragem. Percebem o exemplo? Para testemunhar para o meu amigo do trabalho. Ele trabalha comigo em um escritório, ele não é crente e eu tive medo. Me faltou coragem para falar de Jesus para ele. Essa é a situação que eu tenho que resolver. Qual que é a minha etapa 9, que é o projeto? Pedirei ao meu líder para orarmos juntos sobre a minha timidez em testemunhar. Eu tenho que crescer, eu tenho que romper. Eu vou orar todos os dias antes de chegar ao escritório, para que eu tenha ousadia, coragem, intrepidez para testemunhar para o meu amigo. Esse é o meu projeto. A etapa 8 eu falei de uma situação, a etapa 9 eu estruturei um projeto e a etapa 10
uma ilustração pessoal. A etapa 10 é contar como foi feito. E aí eu vou relatar para vocês, só para vocês entenderem como é para estruturar. Na segunda e na terça dessa semana eu orei em busca de coragem para testemunhar, porém a oportunidade não veio. Não veio, eu não percebi, né, gente? Na noite de terça, decidi que precisava ser mais incisivo em minhas orações, pedindo a Deus uma oportunidade na quarta-feira. Na manhã seguinte, ao ver minha Bíblia sobre a mesa, o meu colega de trabalho no escritório me deu oportunidade para testemunhar sobre Cristo. Percebem o que eu fiz? Etapa 8, relatei uma situação que eu tinha que ter coragem. Etapa 9, montei um projeto do que eu ia fazer. E na etapa 10, eu contei como foi feito. É isso que vai acontecer com você. Você vai estudar sobre uma qualidade de caráter. Você vai crescer em entendimento dessa característica. Você vai ser alimentado por homens que tiveram essa mesma característica na palavra de Deus. E você vai ter a oportunidade, de maneira prática, de crescer em entendimento e revelação dessa característica. Você nunca mais vai ser o mesmo. Se é uma situação que você tem que resolver, se é um relacionamento que você tem que resolver, se é um posicionamento que você tem que dar, você vai fazer isso a partir desse estudo em nome de Jesus. O Espírito ele vai te impulsionar. E você pode fazer sobre qualquer qualidade que você entender necessário. Mas eu quero te propor um exercício de 3, você vai escolher uma, pode ser? É claro que você pode fazer das 3 se você quiser, você pode pensar em alguma coisa que até o Espírito já te falou, o que você tem que crescer, estuda sobre isso também, mas para começar, eu queria te dar 3 opções e você escolhe uma, pode ser? Você vai escolher entre, anota aí, humildade, diligência ou generosidade. São as 3 sugestões de exercício para você praticar o método qualidade de caráter. Humildade, diligência ou generosidade. Se alguma delas já estava no seu coração, vai fundo. O Espírito é o maior interessado em que você cresça nessas qualidades de caráter. Se você não tem a menor noção de qual das 3, ore. Saiba que o Espírito tem algo para fazer através da sua vida e isso vai passar por essas qualidades de caráter. Um forte abraço e me conta depois como é que foi a sua experiência com esse método.